A gente abre essa semana com um novo patamar de dólar, que saiu da sua casa de R$ 5, que estava ali paradinho, fazia meses, semanas, e chegou hoje perto dos 5,20. Será que é tudo movimento eleitoral? Será que é contínuo esse movimento de alta? Isso está beneficiando o preço da soja e do milho na hora da venda? É tudo que a gente vai conversar hoje, logo após a nossa vinheta. Tradicionalmente, eu peço aqui para você que se interessa sobre esses assuntos, soja, milho e dólar, o que acontece no mundo da política, da geopolítica, o que movimenta os mercados. Se são tudo assuntos que te interessam, por favor, considere deixar sua curtida, o seu comentário. Eu peço para você deixar pelo menos 3 palavras nos comentários. Pode deixar mais, mas pelo menos 3 palavras, que a plataforma entende que está tendo uma conversa, que está tendo uma aceitação do conteúdo e entrega para mais pessoas. Se você não faz isso, a gente não tem por que vir fazer esse vídeo aqui, porque a plataforma para de entregar. Tá mudando, toda semana é um algoritmo diferente para a gente trabalhar com ele e a gente tentar alcançar os objetivos aqui dos nossos números. Então ajuda a gente, deixa uma curtida, um comentário, envia para alguém que você vai ajudar muito o nosso trabalho. Deixa à sua disposição também a palestra da Royal Rural, leve a palestra da Royal para falar sobre tendências de mercado, como a gente analisa o mercado macroeconômico, macropolítico. A gente traz as atualizações de tudo que está movimentando o mundo, a nossa assertividade acaba sendo maior. Então leva as informações da Royal para a sua palestra, para o seu evento, para a sua tomada de decisão. Sem delongas, vamos olhar aqui para o nosso movimento de mercado. A gente teve um dia praticamente estável. Soja para baixo, milho para cima em Chicago, mas ainda perto da estabilidade. Agora, o milho na B3 foi uma derrocada. Mesmo com o dólar subindo relativamente alto, 0,5% é uma alta significativa, mas mesmo com essa alta do dólar, mesmo com a alta de Chicago, o milho na B3 continua caindo. E a gente já vai olhar, a principal razão para isso é a paridade. Então já vamos olhar aqui para os nossos preços de cada componente ali, o que movimentou Chicago, prêmio e dólar no dia de sexta-feira para segunda-feira, acabou ficando na estabilidade. Soja quase não movimentou, o milho também quase não movimentou, embora teve uma alta de quase 40 centavos. Mas o ponto do milho é que Chicago caiu mais de 6% no acumulado da semana passada. E isso que pesou bastante na conta de paridade. Que conta é essa? Começando para a soja, 135 no porto, embarque imediato, pagamento final de julho. Então não é pagamento agora junho, olha que a gente está falando de quase 60 dias, então não é um bom preço, não é uma alta, é apenas os juros correndo um tempo para frente. Agora o milho saiu de 65, chegou a 67 e a paridade está trabalhando na casa de 62. Essa paridade ainda não está movimentando o preço físico, porque as trades estão vindo agora para o mercado, agora que elas começaram a formar preço. Mas se a gente entra com preço para julho na casa de 62, isso é uma indicação clara de que o preço na B3 ainda deve cair mais, tanto para julho quanto para setembro, porque é comum o mercado vir buscar a conta de paridade. Se o prêmio não melhora, a B3 tem que vir buscar a conta de paridade. Então, se a gente tem um prêmio aí na casa de 102 para julho, com Chicago, quase perdendo a referência dos 4, a 4,27, e a paridade na casa de 62, indica para a gente que B3 tende a continuar caindo a fim de buscar esse nível da paridade. Os dois tendem a se encontrar, porque eu não acredito que essa paridade é praticável. Vai ser difícil para a trade originar a esse nível no porto, mas estão indicando 62 no porto já. A gente teve hoje a atualização da qualidade das lavouras nos Estados Unidos, para o milho 67% em condições boas e excelentes. Veio menor do que o mercado esperava 68, 69, não importa, acima de 60% quer dizer que a qualidade das lavouras está muito bem, que o campo dos Estados Unidos está indo muito bem. Então é pressão de baixa para Chicago. Pontualmente pode até sustentar parando a queda, mas é uma qualidade ainda muito alta, é uma qualidade muito boa. Está abaixo dos 71% do ano passado, mas acima de 60% é uma qualidade alta. E a soja veio com 65% da qualidade das lavouras entre boas e excelentes. Nós tivemos hoje também na segunda-feira a divulgação das nossas exportações.
Para soja, 3 milhões de toneladas. Para milho, 126 mil toneladas exportado na primeira semana de junho. E aí quando a gente olha para o line-up, junho tem uma projeção de mandar embora 13 milhões de toneladas de soja e 600 mil toneladas de milho. Já está no preço, tá? Por mais que seja um grande volume de exportação de soja, 13 milhões já está praticamente no preço. A gente tá tendo um efeito no Brasil esse ano, que é vendendo muito, mandando muita soja embora. Nós vamos bater recorde atrás de recorde, mas isso não vai mudar a tendência de preço, que a tendência de preço para a soja é entrar numa lateralidade para queda. E lateralidade se entende também como prejuízo, porque se você segura a soja para esperar preço alto lá na frente, esse preço alto não vem, você tem a conta do carrego. Então, já está precificado 13 milhões de toneladas para soja e 600 mil toneladas para milho, que ainda é pouco, mas falando de junho, é o volume começando a crescer. O ponto é, quando o Irã vai aparecer nos embarques para milho? Eu acredito que em julho a gente já deva ter navios nomeados para embarcar para o Irã. Se não aparecer esses navios em julho, aí o preço do milho vai cair ainda mais. Mas eu acredito que aparece sim. Mesmo aparecendo em julho, a tendência continua sendo de queda porque a colheita está na porta, não tem jeito. É todo ano isso, cai em julho. Na semana que vem eu vou trazer um gráfico para você de milho mostrando como que se comporta B3 e preço físico pré-colheita. Geralmente, julho é o pico da baixa e depois, dependendo do ano, volta a subir. Eu quero mostrar para você o gráfico de 2016, que é o movimento que eu acredito que vai se repetir para o milho esse ano. Cai pré-colheita, durante a colheita, mas antes da colheita finalizar, ele já pode voltar a subir. Na semana que vem, eu vou mostrar para você esse número. Mas também na semana que vem, a gente já traz para você as projeções de julho, porque aí sim que começa a temporada de milho no Brasil, é a partir de julho. Então a gente vai olhando para o número de junho, mas semana que vem o número de julho é o que vai pesar, e aí aquela conta de paridade vai ser o preço do milho na veia. Por enquanto ainda não está, mas a partir da semana que vem, com o número de julho do line-up já apontando algum navio, é a paridade que vai formar o preço do milho safrinha no Brasil. Por isso que eu trago para você aqui, toda segunda-feira, eu trago para você esmiuçando essa conta de paridade, mostrando qual é o prêmio que a gente está usando. Você pode questionar, mas agora é o que vai definir o jogo. Então, muita atenção para esses números que a gente vai trazer para você a partir da semana que vem. Olhando para prêmio, olha só, prêmio para soja, 77 pontos para julho. Já não tem prêmio para junho. Se aparecer alguma intenção de compra para pagamento em junho, é desespero para completar navio e é pontual. Mas o que chama a atenção é o prêmio do milho. Não está aparecendo o prêmio de venda, que é o prêmio que a trade vai dizer: eu vendo a tanto lá no porto, seja para exportação, seja para o mercado interno. Mas ainda não está aparecendo o prêmio de compra. Contagem regressiva para esse prêmio começar a aparecer, porque, como eu estou dizendo, é o que vai definir o preço do milho no Brasil. O radar de hoje vai ser mais rapidinho, mas eu quero agradecer a você que está deixando seu comentário sempre, se ajuda muito o nosso trabalho. Perdoa a gente quando não tiver algum assunto que for tão interessante para você assim. Você está vendo que a gente navega aqui por vários assuntos. Então, se tem algum assunto do mercado de soja e milho que é do seu interesse e a gente não está tratando, deixa nos comentários. Mas eu quero agradecer em especial o comentário do Hudson, nosso amigo. Um abraço, Hudson, que está sempre aqui com a gente no radar. E colocou aí no último comentário, ó, show na quinta-feira, os produtores em geral gostaram muito da palestra. Leva a palestra da Royal para o seu evento. E muito obrigado, Hudson, a toda a equipe da Milhão por ter confiado no nosso trabalho, levado a gente para a palestra, para a Milhão Regenera, um grande evento em Rio Verde, Goiás, e também para o Hudson estar sempre com a gente aqui, nos apoiando no nosso radar. Faça como o Hudson, como outros que você viu aí nos comentários, o Alessandro, o Thiago, eu não vou citar mais nomes, mas porque senão eu sempre vou deixar alguém de fora. Mas deixei a tela para você, deixa a sua curtida, deixa seu comentário. Não estou gostando do vídeo de hoje, Ronaldo, pouco conteúdo. Me perdoa, mas deixa a sua curtida, seu comentário e deixa a sua sugestão para o próximo assunto, que eu tenho certeza que em algum momento o radar vai te agradar. O que aconteceu no mercado lá fora? A gente teve uma alta para petróleo, uma alta contida, em torno de 1%, ainda na casa de 94, está 93, 94 dólares o barril.
e o dólar subiu. O que aconteceu? Teve pressão de alta para o dólar também vinda do mercado lá fora. Aconteceu que no final de semana, Irã e Israel se atacaram. Porque olha só como o Irã está admitindo de forma explícita que ele sim patrocina grupos terroristas. O Irã atacou Israel como retaliação, como resposta a Israel ter atacado o grupo terrorista Hezbollah, que fica no Líbano. O Irã disse o seguinte: estou atacando Israel porque Israel está atacando o grupo terrorista Hezbollah. É uma admissão pública de que o Irã é a favor e é o dono desses grupos terroristas. Então, como Israel está atacando o Líbano, que é um grupo terrorista que excedia no Líbano, o Hezbollah, o Irã fez ataques contra Israel. No meio dessa confusão toda, veio Trump pedir para que ninguém se ataque mais. E o Irã disse: tá bom, não vou atacar mais, eu só dei a resposta a Israel e não vou mais continuar os ataques. E o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse claramente: a guerra não acabou, os ataques não acabaram. Qual que é o ponto, então, mais sensível que nós temos agora para colocar um fim na guerra? Continua sendo os mesmos pontos: Estreito de Hormuz, a reabertura total, a entrega do urânio que o Irã tem enriquecido, mas agora, talvez o ponto mais sensível do que esses é o ponto dos ataques de Israel a Hezbollah. Porque Hezbollah é um grupo terrorista que vive atacando Israel e vários outros países. Israel agora tem uma chance de eliminar de vez esse grupo terrorista. Então Israel diz o seguinte: se eu parar de atacar, esse grupo vai se reestruturar e se refortalecer. Eu não posso parar de atacar agora porque talvez seja a minha única chance de eliminar o grupo terrorista. Só que o Irã não quer que isso aconteça. Então, para dizer se a guerra vai continuar, se a guerra vai acabar, olhe para Israel. Porque tanto o Irã quanto os Estados Unidos estão dando sinais claros de que querem finalizar a guerra. O Irã chegou a fazer uma proposta: Estados Unidos, eu tenho aí 24 bilhões de dólares sancionados, bloqueados pelos Estados Unidos. Se você me liberar essa grana, eu paro a guerra totalmente. Eu libero o Estreito de Hormuz, eu entrego o urânio, tudo é o dinheiro, né? E os Estados Unidos dizem que esse dinheiro aí pode ser usado para reconstruir o que foi atingido, o que foi destruído nos ataques contra o Irã. Então, Estados Unidos e Irã continuam numa negociação. Embora de um lado os Estados Unidos fala que está perto de um acordo, o Irã fala que não está perto de um acordo. O que não está perto de um acordo que o Irã alega é, de fato, a posição de Israel. Porque os Estados Unidos diz que tem um controle sobre o que Israel está fazendo, e o Benjamin Netanyahu, como você está vendo aí, diz que não. Israel é um país independente e age conforme quer. E o que Israel quer agora é eliminar o grupo Hezbollah. Então o ponto é esse. Dá para prever alguma coisa? Impossível. Impossível a gente dizer quanto tempo isso pode durar. Porque, como eu estou dizendo, de um lado você tem Estados Unidos e Irã negociando, mas o pivô de toda a situação, inclusive o motivo do início da guerra, é a proteção de Israel. Israel não quer parar de atacar o grupo terrorista Hezbollah. Você está vendo que eu estou enfatizando muito que é um grupo terrorista, né? Para não aparecer aí defensor dizendo que Israel está fazendo ataques massivos impensados, injustificados. Israel está atacando um grupo terrorista. Infelizmente, no meio da guerra, muitos inocentes acabam sendo afetados. Não sou a favor, obviamente, ninguém é a favor de guerra, e eu não acho que Israel deveria continuar atacando o grupo Hezbollah, e também não acho que o grupo Hezbollah deveria existir. Os Estados Unidos deveria colocar ali para o Irã: elimine esses grupos terroristas, pare com isso, deveria ser parte do acordo a não existência de grupos terroristas. Mas infelizmente não é, e a arma que Israel tem é de fato militar e não diplomática. Enfim, esse assunto é muito complexo. Não foi só isso, a gente teve no Brasil o relatório Focus, que veio subindo pela 10ª vez consecutiva a previsão de alta para a inflação no Brasil. Se a inflação vai subir, os juros vai subir. A gente teve também na semana passada as ameaças de tarifa do Trump contra o Brasil de 25%, mais 12,25%, e colocar Comando Vermelho e o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas também. Qual que é o problema disso, de colocar o CV e o PCC como grupos terroristas? De que bancos podem ser sancionados. Um banco, por exemplo, que tiver uma conta aberta de alguém que tem relação com o grupo terrorista,
esse banco tem que fechar essa conta imediatamente, tem que fazer alguma coisa imediatamente. Só que um banco não pode fazer isso sem uma ordem judicial. Se ele demora, se ele não faz nada, os Estados Unidos podem sancionar esse banco. É o que está acontecendo com vários bancos no México. E aí isso pode causar um aumento de custo no sistema financeiro brasileiro. Isso cria risco. Não é que aconteceu, é o medo de que possa acontecer. Então aí você tem uma soma de fatores que impactaram no dólar, que fizeram o real desvalorizar. Mas a verdade mesmo é que o real desvalorizou porque o dólar subiu no mundo inteiro na sexta-feira. Você está vendo aí o quadro de apostas sobre os juros americano. A aposta é que os juros nos Estados Unidos vai voltar a subir. Isso que mexe com o dólar. Fuga de capital por causa das eleições? Não. Fuga de capital porque há perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos. E aí o dinheiro vai para os Estados Unidos. Opa, deixa a gente ganhar essa alta antes que ela aconteça. Deixa eu pôr meu dinheiro nos Estados Unidos para que quando o juro subir, meu dinheiro já está lá e eu pego essa alta. É mais ou menos isso que acontece. Então a gente não tem fuga de capital ainda por causa de eleição. Embora o mercado claramente deixou explícito que não quer a continuidade desse governo. Mas não é isso que está sendo precificado agora. Qual que é o número que você tem que ficar atento? Primeiro é esse Fed Watch que você está vendo na sua tela. Sempre que subir as apostas de que os juros nos Estados Unidos vão subir, o dólar vai subir. É um volume, é pegar o preço do dólar e subir assim com a mão. Por que o mercado agora está acreditando que os juros vai subir? Porque na sexta-feira veio os dados de emprego, relatório payroll, veio acima do esperado e além de vir os números de maio acima do esperado, os números de abril também foram revisados para cima. Números de emprego nos Estados Unidos crescendo. Se cresce o número de emprego, cresce a chance de aumentar a inflação. Se cresce a inflação, cresce a aposta de que os juros vai subir. Quando que isso vai se confirmar? Na quarta-feira. Se você está assistindo esse vídeo depois da quarta-feira, deixa aí nos comentários pra gente qual que veio os juros americano. Se vier 4,2%, é dólar na casa dos 5,15 que já está precificado. Se vier acima de 4,2%, o dólar supera os 4,20. Se vier abaixo de 4,2%, o dólar devolve para casa dos 5. Tá vendo como é 8,80? Tem o meio do caminho ali, mas é impossível a previsão agora, pelo menos até quarta-feira, é o dia que vem a inflação americana. De novo, se vier 4,2, fica o dólar no 5,15. Se vier acima de 4,2, o dólar vai subir para 5,20 e ficar acima. Se vier abaixo de 4,2, o dólar devolve para o 5. Esse é o caminho, essa é a definição do dólar, é por isso que o dólar está subindo no Brasil. Olhando para as eleições, a gente não teve uma movimentação diferente do que já está precificado. Lula continua com 41% de chances, Flávio Bolsonaro em torno de 30%. O ponto é o seguinte, para a eleição o mercado vai precificar isso só em agosto, porque precisa saber qual é o nome do vice que cada um vai ter. Por exemplo, para o Caiado, já foi ventilado vários nomes. Eu já falei aqui que foi colocado Michele como possibilidade, depois foi discutido o próprio Zema sair da candidatura e ir para vice. Agora se fala em Silvia Abravanel, a filha do Silvio Santos, como vice do Caiado. Esse nome de vice, tanto do Caiado, quanto do Zema, quanto do Flávio, pode mudar o rumo dessas chances de vitória. Então o mercado não vai precificar isso agora, a não ser que de novo outro escândalo apareça. Tem o depoimento de Daniel Vorcaro, a delação de Daniel Vorcaro, que ela pode afundar de vez a candidatura de Flávio Bolsonaro ou ela pode salvar. Porque o que está sendo ventilado aí é que na delação que ele está colocando é que não, que ele deu dinheiro para o Flávio para patrocinar o filme em troca de receber lucros do filme. E se for isso, está tudo certo, não tem nenhum troca de favor, não tem nenhuma corrupção em torno disso. Você financia algo e pede algo e quer receber o lucro desse algo que você financiou. Se for isso mesmo que Daniel Vorcaro colocar na sua delação, isso pode salvar a candidatura do Flávio. Se não, afunda de vez. Então tem isso ainda no meio do caminho. Fora esses escândalos que são imprevisíveis, o mercado tende a esperar para agosto. Bom, você viu que o radar de hoje foi um pouquinho mais rapidinho, eu nem sei quanto tempo eu falei aqui,
Mas se você quer uma análise mais aprofundada, ajuda na sua tomada de decisão, royalrural.com.br, você entra em contato com a gente. Ou manda uma mensagem aqui pra gente onde é que você esteja assistindo. Siga a gente no Instagram, no YouTube, ajude o nosso trabalho e deixa a sugestão aqui para os próximos vídeos. A gente vai fazer o máximo esforço para te atender. Até mais.